E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lázaro, sou acadêmico do 5º período de Engenharia Civil aqui do IESC-FAG e vou apresentar para vocês nosso projeto integrador com o tema de utilização de agregados reciclados na construção civil. Então bora nessa! Bom, a primeira pergunta que a gente, enquanto engenheiro, deve se fazer é o por que utilizar agregados reciclados nas minhas obras, nos meus concretos, na construção civil em geral? Bom, dentre vários fatores nós temos que pensar no seguinte, que os agregados que a gente normalmente utiliza, os seixos, rolados, as britas, eles provêm de materiais naturais e esses por si só são esgotáveis, ou seja, não são fontes renováveis. Uma hora ou outra eles vão acabar deixando de existir na natureza ou vão ter seu custo elevando cada vez mais quando a quantidade desses forem diminuindo na natureza. Outro importante fator que nós devemos levar em consideração quanto a isso é a emissão de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Ah, mas o que é o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é aquele gás responsável por fazer com que o efeito estufa aconteça, fazendo com que a temperatura terrestre acabe aumentando, derretendo as camadas polares, aumentando o nível do mar e fazendo assim com que haja um certo desequilíbrio ambiental. Projeções apontam que dentro de um futuro não tão distante, o setor da construção civil será responsável pela emissão de 50% do dióxido de carbono presente na atmosfera terrestre. Bom, esse futuro não tão distante que a gente está se referindo é nos próximos 20, 30 anos. Como eu já expliquei, o dióxido de carbono é o responsável pelo efeito estufa, que tem como consequência o aquecimento global. Bom, sabendo que um dos principais responsáveis por isso é um elemento essencial na construção civil a nível mundial, tornou-se viável pesquisas e estudos para reduzir o seu consumo e readequar os meios construtivos. A gente fala de construção civil, a gente sempre pensa logo de primeira em o quê? Concreto, cimento. Então, quem é o responsável por isso? O próprio cimento. O cimento é o grande vilão pela emissão de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Isso em função do seu processo de fabricação, que utiliza o processo de calcinação em fornos rotativos com alta temperatura de forma constante. Tá, mas como que isso vem a acontecer? Como que isso acontece? Primeiro chega o calcário, aí ele é moído, e aí junto a ele são adicionados minério de ferro, argila, e aí isso vira uma farinha. Essa farinha, ela fica no moinho, ela fica rodando para poder quebrar e misturar, tanto quebrar as partículas de calcário, como também fazer uma mistura homogênea disso tudo. Isso vira uma farinha. Essa farinha ela é direcionada para uma torre de pré-calcinação. Lá é onde ocorre o processo de rotação em um forno com temperaturas muito altas, que variam de 1000 a 1400 graus Celsius. Lá nesse forno, ela fica rodando de forma constante, rotacionando, e em alguns momentos essa mistura chega até a ficar líquida. Tá, mas como é que esse forno ele é abastecido? Geralmente ele é abastecido à base de derivados do petróleo. Esses derivados eles são queimados e aí sim eles produzem um calor que vai acabar aquecendo e fazendo esse processo de calcinação. Depois que eles saem desse forno, eles saem como pequenas pedrinhas, sabe? E depois ele é moído e aí sim são adicionadas outras coisas que vão fazer os diferentes tipos de cimento. Bom, com a evolução, novas tendências, novos conceitos e novas influências vieram tomando forma, resultando assim em um universo de constante inovação. Com isso, a demolição torna-se algo cada vez mais comum. Em grandes centros com alto índice populacional, as antigas casas deram lugar a prédios gigantescos e estes passaram por reformas que acabam resultando na derrubada de paredes, resultando assim em entulho e materiais que acabam parando em aterros. Tá, o que isso quer dizer? Com a nova tendência que vieram surgindo aí no decorrer dos anos, geralmente tem construções novas virando tendência, por exemplo, o conceito aberto. Cada vez mais a gente vê construções com caras futuristas, mais detalhadas, algumas têm mais influência grega, romana, e isso acaba resultando em um querer de inovação das pessoas na sua própria residência. E isso acaba resultando em entulhos, né? Aqui tem uma citação de Levi, de 1997. Com o grande crescimento do setor construtivo ocorrido a partir da segunda metade do século XX, juntamente com o término da vida útil das construções e do elevado índice de desperdício de material do canteiro de obra, fração das perdas que excede o limite mínimo característico da tecnologia, estima-se que a taxa mundial anual da produção do entulho será de 1 bilhão de toneladas aproximadamente, ocupando considerável espaço, sem se referir aos custos com transporte e acondicionamento.
Bom, isso foi em 1997. Hoje em dia, estimo que seja muito maior que isso. Imagina que se o cara fez esse levantamento em 1997, como é que deve ser agora, em 2021? Com as técnicas construtivas sendo cada vez mais utilizadas, a gente está em constante inovação, sempre inovando, demolindo e construindo coisas novas. Bom, notícias como essa estão se tornando cada vez mais recorrentes. Ou seja, o descarte ilegal de entulhos em locais que não são destinados para isso. Se você pensa no setor construtivo, você tem que demolir alguma coisa, na maioria das vezes. E esses entulhos acabam, por algumas vezes, parando em locais inadequados. Bom, até 45% desses resíduos poderiam ser reciclados e reutilizados na construção civil como agregados. E é isso que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Bom, o material advindo da demolição dos prédios pode ser reaproveitado na própria indústria da construção civil, passando pelos centros de reciclagem, é feita a separação do material quanto à sua composição. Depois o material é britado para assim ser usado como agregado, podendo ser tanto usado na produção de concretos quanto na base para pavimentação asfáltica. Aqui eu citei algumas aplicações dele, e nesse centro de reciclagem eles fazem vários processos para retirar alguns materiais indesejados aí desses entulhos, porque como a gente sabe, veio de uma construção, pode ter ferro, pode ter prego, pode ter material orgânico, pode ter madeira. Em alguns lugares aí eles utilizam até grandes ímãs para poder remover o material que tem ferro na sua composição. Bom, quais são os tipos de agregados que a gente tem na construção civil? A gente tem os agregados comuns ou naturais, que são os que a gente já está acostumado a trabalhar, os agregados reciclados de concreto e os agregados reciclados mistos. E eu vou apresentar sobre cada um deles para vocês aqui. Bom, os agregados comuns ou naturais são aqueles agregados aos quais já estamos habituados na construção civil, sendo eles de origem natural, como por exemplo o seixo rolado, ou agregados provindos do britamento de rochas maiores, como por exemplo a brita. Bom, esses aqui são os que a gente já está acostumado a trabalhar na construção civil. Eles são muito utilizados e, como todo mundo sabe, eles têm uma aplicação muito boa, porque cada concreto ele depende muito da qualidade do seu agregado, ou seja, depende muito de região para região qual o tipo de agregado mais utilizado, mas aqui no Tocantins eles usam muito o seixo rolado, também a brita, né? Bom, o agregado reciclado de concreto. O agregado reciclado de concreto, mas ele é representado pela sigla ARC, são agregados que são feitos de concreto advindos da construção que foram demolidas. Esses, por sua vez, podem ser utilizados como agregados em novos concretos, que não sejam estruturais ou como base para pavimentação de passarelas e calçadas. Bom, aqui tem algumas imagens que apresentam, né, o agregado reciclado de concreto e ele com sua aplicação, que é na utilização para boquetes e coisas do tipo. Bom, o que é o agregado reciclado misto? Ele é composto tanto do agregado reciclado de concreto como de material cerâmico. Ele pode ser mais utilizado assim com base na pavimentação asfáltica, mas na frente eu vou dar uma explicadinha melhor de como é que isso acontece. Bom, atenção, isso é um fato muito, muito importante sobre os agregados reciclados de concreto aqui no Brasil. Os concretos feitos com agregados reciclados não podem ter função estrutural no Brasil, de acordo com a ABNT. As normas responsáveis pela aplicação de parâmetros de qualidade e índices de impurezas presentes são a ABNT 15.115 e 15.116. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo. Ao utilizar os agregados reciclados, a gente tem que tomar alguns cuidados, sabe? Porque como eles são materiais que já tiveram uma certa utilização na sua vida útil, estão sendo reaproveitados, a gente tem que tomar alguns cuidados com eles. Eu vou explicar aqui alguns deles. Bom, a resistência dos agregados. Por se tratar de um agregado reciclado, os mesmos não conferem uma resistência tão boa quanto os agregados convencionais. No Brasil, esse método não é muito utilizado, porém, em países com grau de desenvolvimento tecnológico mais avançados, como os da Europa, são bem utilizados, inclusive como agregados em ambientes estruturais. Bom, aqui ele não se tornou muito utilizado, mas na Europa, os concretos que eles utilizam podem ter até 90% de composição de agregados reciclados e eles têm um alto desempenho, entendeu? Aqui no Brasil, nossa tecnologia não é tão avançada quanto a isso, mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês melhor sobre isso. Bom, a classificação quanto à resistência desses agregados, ela é a seguinte: os agregados convencionais, normais ou naturais, eles têm uma resistência muito boa. Aí vem o agregado reciclado de concreto com resistência bem menor, e menos resistente ainda nós temos o agregado reciclado misto, que é o que tem o material cerâmico nele.
Bom, a absorção de água é outro fator importante, porque como eles já foram utilizados, o concreto, que faz reações químicas pelo resto da vida dele, e o agregado reciclado misto, que tem material cerâmico, eles tendem a absorver mais água. Então, um cuidado necessário é dimensionar corretamente o índice de água que você vai colocar nesse concreto, para que ele não sofra com futuras consequências, por exemplo, trincos ou futuros rompimentos. Bom, qual é a viabilidade econômica que a gente tem em relação a esses materiais agregados reciclados? Bom, é o seguinte, a gente tem cerca de diferença de 20 a 25 reais no metro cúbico que a gente paga dos agregados reciclados em comparação com os agregados convencionais que a gente utiliza. Então, isso daria uma economia gigantesca numa obra, se você for parar para pensar. O que diferencia o Brasil dos países europeus que utilizam os agregados reciclados em função estrutural? Bom, algumas pesquisas aí que foram feitas, elas apontam como sendo o principal motivo as empresas de reciclagem do interior, que eles não têm uma qualidade muito boa dos agregados. Quando eles começam a britar o concreto para poder virar agregado, ele fica muito purulento. Caso fosse necessário uma lavagem para a retirada desse pozinho, ficaria bem mais caro, então acaba não se tornando tão viável. Então as normas, elas nos proíbem de utilizar os agregados reciclados em função estrutural justamente por causa disso, por causa da qualidade do agregado produzido no Brasil. Bom, já que a gente falou isso, que ele não pode ser utilizado em função estrutural, qual é o uso e aplicação dos agregados reciclados no Brasil? Bom, a primeira que a gente pode utilizar é para a base para pavimentação asfáltica ou pavimentação com concreto, o próprio concreto mesmo. Eles são utilizados na base e na subbase para poder substituir esses agregados aqui. Geralmente o agregado mais utilizado aqui nesse caso, ele é o agregado reciclado misto. Bom, nas estradas rurais ele tem duas aplicações práticas, a gente pode falar. Ele é utilizado tanto o agregado reciclado misto, que é o mais utilizado para cá também, como um subproduto da britagem deles, que é um pó de pedra e pedrisco. Bom, como é que é feito? Eles fazem a limpeza lá da estrada, eles colocam o agregado reciclado misto em uma granulometria aceitável lá de acordo com eles, e aí depois por cima, depois de feito tudo, eles jogam esse pó. E como esse pó atua, ele acaba atuando? Como ele tem alguns compostos que acabam aglutinando, ficando mais prensados, com o decorrer do tempo, com a passagem constante de carros e a ação da chuva, ele vai acabando se tornando mais resistente. Então ele acaba dando uma durabilidade melhor para as estradas rurais, assim, uma durabilidade legal. Bom, confecção de blocos e bloquetes, que são esses que a gente utiliza em praças e passarelas, enfim, ele pode ser utilizado tanto na confecção dos bloquetes, quanto para assentamento no lugar da areia que eles utilizam. E como blocos de concreto sem função estrutural, apenas como função de vedação. Como eu já tinha explicado, a ABNT ela nos proíbe de utilizar os agregados reciclados como função estrutural. Bom, é isso. Espero que eu tenha conseguido repassar um conhecimento legal para vocês e até a próxima.